Irmãos, vamos abrir no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, e vamos ler do versículo 24 até o 29. Nós podemos sentir no nosso coração que a preocupação do apóstolo e do Espírito Santo é trazer ao coração dessa igreja a centralidade da mesa de Cristo. Nós podemos ver que há tantas dificuldades nessa carta, tantas dissensões, e o apóstolo Paulo volta o seu coração para aquilo que ele tinha aprendido com os outros irmãos que conviveram com o Senhor. E ele diz bem claro que a centralidade de todas as coisas na igreja é Cristo. E que não existe momento mais solene, mais grandioso do que este que nós estamos participando neste momento da mesa do Senhor. E ele então incentiva os cristãos a estarem juntos, sem perderem a perspectiva do exame pessoal, de como está o coração de cada um, como está a vida de cada um, quais são as suas escolhas e a forma como eles estão andando. A centralidade realmente dessa carta, o apóstolo quer rememorizar no coração da igreja que Cristo é o centro. Ele é o centro da igreja. Ele é o centro do nosso reunir. Ele é a motivação de nós estarmos juntos. Então ele escreve assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Nós precisamos termos essa plena consciência, porque nós estamos partindo o pão, em casa, junto com as nossas famílias, e não podemos esquecer de que o convite é para aqueles que foram lavados e redimidos no sangue do Senhor Jesus. E por estarmos distantes e juntos, por meio da mídia, não significa que o momento é um momento sem importância. Este é um momento solene em que o Senhor Jesus, ele deve ser exaltado e glorificado. E nós precisamos examinar nós mesmos, mas nunca deixar que qualquer queda ou qualquer pecado nosso se interponha entre nós e o nosso Senhor. Porque não há nada maior ou mais poderoso do que o sangue que Cristo Jesus, o nosso Senhor, derramou na cruz. Então nós podemos, com esse sentimento, dar graças, louvar o nome do Senhor, partir o pão e tomarmos o pão e bebermos o vinho, lembrando desse memorial que foi feito pela nova dispensação, pela nova era, pela era da igreja, pelo mistério oculto das gerações.
Nós louvamos o Senhor porque, singularmente, neste momento, ele permitiu que o traidor participasse da mesa, não sabemos, mas houve um diferencial do pão. E a partir daí, quando ele se retirou, então o Senhor pôde colocar tudo aquilo que estava no seu coração a respeito dos dias por vir ao coração dos discípulos. Naquele dia, o ambiente era um ambiente sonoramente de tristeza, de perda, de solidão. Os discípulos sabiam disso, eles participavam deste momento, mas eles não entendiam. Eles vieram a entender depois. Foi nesse tempo, e eu compartilhei isso com os irmãos, nesse momento, naquele tempo que o Senhor compartilhou com eles. Na casa de meu pai há muitas moradas. Irmãos, que bom que nós podemos rememorizar essa palavra do Senhor. Na casa do nosso pai há muitas moradas, irmãos. Não importa o sofrimento, não importa a angústia do tempo presente, não importa nada que nós temos que enfrentar. Na casa do nosso pai há muitas moradas. E, na verdade, nós não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos à casa do nosso pai. E isso é mérito da obra de redenção que Cristo fez na cruz. Que o Senhor seja louvado e adorado neste momento. Nós podemos partir o pão, então, em família. Logo em seguida, os irmãos que tiverem coração pleno, cheio de gratidão e louvor, poderão manifestar ações de graças ao nome do Senhor. Mas não esqueçamos, irmãos, nós fomos chamados para a comunhão com o Senhor Jesus e uns com os outros. Que maravilha, irmãos, nós sermos tão diferentes, educados em famílias tão diversificadas. E Deus, então, nos chamou num só corpo, numa só família, compartilhou conosco o Filho amado, e o Filho amado compartilhou conosco o Pai amado, o Pai coletivo, o Pai nosso que estás nos céus. O Pai que bondosamente quis formar uma família através do seu Filho tão querido, tão amado. E ele tão disponível veio e abriu o caminho. Não havia outro meio. Ficamos imaginando na eternidade. Não havia outro meio, irmãos. Com certeza deve ter havido alguma reivindicação. Por nada Adão entregou a chave da criação. E agora, então, o nosso Senhor tem que, de novo, trazer essa chave, ao domínio do nosso Pai Celestial. A exigência do preço foi feita. E o pagamento da dívida foi sanada. O nosso Senhor se deu na cruz. O sangue foi derramado. Nós podemos louvar e adorar o nome do Senhor. E eu, às vezes, fico pensando, irmãos, o jardim do Éden pertenceu à eternidade passada e a queda trouxe o tempo que nós vivemos hoje. E eu fico pensando se foi a partir daí que veio o caos realmente sobre toda a criação. Mas uma coisa nós sabemos: a restauração da vida foi realizada na cruz. E esse é o testemunho, o pão e o vinho. Irmãos, nós ficamos imaginando, irmãos, que o nosso Senhor Jesus, ele trouxe todas as coisas em segredo. E naquele dia, nós vamos realmente nos dobrar e nos curvar diante do Senhor, porque o mistério oculto foi revelado. E nós sabemos que o nosso Senhor nunca teve intenção de se ausentar da terra. Ele realmente formou um corpo e ele hoje trabalha através desse corpo. E que ele receba a glória e a adoração, ainda que o sistema do mundo não o reconheça. O Senhor chamou para si um povo de sacerdotes. É isso que nós estamos fazendo nessa noite, ministrando ao Senhor a nossa gratidão e o nosso louvor.
Vamos partir o pão e tomar o pão e o vinho. Senhor Jesus, nós louvamos o Senhor nessa noite, abençoamos este pão, abençoamos este vinho em memória do Senhor. Amém. E nós queremos te dizer, Senhor, que nós somos eternamente agradecidos, porque o sangue foi derramado, o corpo foi partido. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos porque o Senhor é um Deus que realmente se deixou quebrar para que nós fôssemos formados na tua pessoa. Nós Amém. abençoamos o pão e o vinho em memória de ti. Amém. Amém. Bom, boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite. Vamos ler um trecho da palavra de Deus aqui, em Mateus, no capítulo 21, versículo 28. Primeira parte. E que vos parece? E que vos parece? Versículo 33, primeira parte. Versículo 33, Mateus 21. Atentai noutra parábola. Atentai noutra parábola. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor, te damos graças nessa noite, porque se nós estamos aqui, Senhor, nós reconhecemos e declaramos que é pela tua graça e pela tua misericórdia. Declaramos também, Senhor, que sem o Senhor nós não podemos fazer absolutamente nada. Declaramos também que somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Senhor, nessa noite nós clamamos ao Senhor para que realmente o Senhor possa, pela tua grande misericórdia, Senhor, nos falar por meio da tua palavra, que o Senhor possa ganhar mais de ti mesmo, Senhor, em cada um de nós nessa noite. Senhor, que não seja apenas para que ouçamos algo da tua palavra, o que já é maravilhoso, Senhor, mas que possa ser algo que traga impacto em nossas vidas e que, de fato, nos atrai mais para o Senhor. Senhor, colocamos a vida de cada irmão, cada irmã que está nos ouvindo nesse momento, mesmo aqueles que ouvirão posteriormente. Senhor, que realmente o Senhor possa soprar sobre a tua palavra. Senhor, somos gratos ao Senhor e nos encomendamos a ti nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Como os irmãos devem se lembrar, apesar do tempo, né? Eu tenho considerado as parábolas do nosso Senhor, né? A palavra de Deus tem várias parábolas, no Antigo Testamento também, mas o nosso Senhor, que é o grande mestre, né? O nosso precioso mestre, ele foi perfeito ao apresentar verdades profundas por meio desse instrumento, né, que são as parábolas. E nessa noite eu gostaria de compartilhar duas parábolas com os irmãos. Elas são relacionadas e elas também são um preâmbulo para uma outra parábola que, eventualmente, se o senhor permitir, nós compartilharemos também. Na realidade, o ensinamento do Senhor ele é todo perfeito, ele é perfeitamente encadeado, tem a sua justificativa. E, nesse caso específico, essas duas parábolas que nós encontramos aqui em Mateus capítulo 21, elas nos trazem um aspecto fundamental da obra do Senhor e também da maneira como ele tratou com aqueles que se opunham a ele. Eu vou ler os dois trechos, né, as duas parábolas. A primeira é a parábola dos dois filhos, os irmãos devem se lembrar e conhecer, e a segunda parábola é a parábola dos lavradores maus, como assim chamado, é até subtítulo em algumas das Bíblias. Os versículos que eu li a primeira parte do versículo 28, que é a primeira parte da primeira parábola, né? E li a primeira frase da segunda parábola. E agora eu vou ler, então, a partir do versículo 28, a primeira parábola, e depois nós vamos prosseguir. E ela começa assim: e que vos parece? Interessante que essa frase, ele está falando com alguém. E que vos parece? Ele está se dirigindo a alguém. Nós vamos ver daqui a pouquinho quem são. E ele começa então a dizer: o homem tinha 2 filhos. Chegando seu primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha.
Ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram. O segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes. Afinal, para acreditardes nele. Essa parábola, essa primeira parábola que o Senhor Jesus profere aqui, ela tem um contexto. E é muito importante que nós possamos compreender que contexto que é esse. E esse contexto nos é dado pelos versículos que antecedem o versículo 28. Observe que o Senhor começa dizendo no versículo 28, e que vos parece. Ele está falando com vos, significa que eram pessoas, aqueles que dirigiam no plural, então era mais do que uma pessoa. E quem são essas pessoas? Isso é chave para nós compreendermos o porquê do Senhor proferir essa parábola. Então, nós vamos voltar a alguns versículos, no versículo 23. Lembrando que, na realidade, esse dia correspondia à terceira entrada do Senhor Jesus em Jerusalém. Os irmãos devem se lembrar que, recentemente, quando nós compartilhávamos sobre o Sermão no Monte das Oliveiras, nós lembramos ali, mostramos ali que o Senhor, de fato, ele havia sido rejeitado após 3 eventos. O primeiro deles, o Senhor Jesus, ele é recebido como rei, os irmãos se lembram? Bendito aquele que vem no nome do Senhor, Hosana, aquela multidão toda. Na segunda entrada do Senhor Jesus em Jerusalém, ele é recebido, então, como sacerdote, ele, então, purifica o templo, lembra? Ele, então, derruba as mesas dos cambistas e faz aquela purificação do templo. Esse, então, é a terceira entrada, se refere à terceira entrada do Senhor Jesus em Jerusalém, e ele vindo de Betânia, como nós lembramos, nesse período final da sua vida, ele repousava em Betânia, ele, então, entra em Jerusalém, e o que nós lemos aqui, no versículo 23, diz o seguinte, tendo Jesus chegado ao templo. O evento que antecede a isso é aquele em que ele amaldiçoa a figueira. E nós lembramos que esse evento de amaldiçoar a figueira também está relacionado com essas parábolas que nós vamos ver. E como nós já mencionamos, tem a ver exatamente com o fato de Israel, a figueira representando Israel, não ter produzido fruto, só ter produzido aparência, produzido folhas. Ele vai tocar aqui agora no cerne da questão, um dos pontos fundamentais, que era exatamente os líderes religiosos que conduziram a nação nessa direção de produzir apenas folhas. Versículo 23, capítulo 21. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, então o Senhor Jesus chegou, certamente ele se assentou como o mestre que ele era, o rabino que ele era, e já estava ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo. Ou seja, ali estavam diante dele, aquele coletivo, como é chamado hoje, dos principais sacerdotes, ou seja, aqueles que de fato deveriam conhecer todo o ritual, deveriam conhecer a palavra de Deus, como também os anciãos, chegaram diante dele para poder questionar o Senhor e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu esta autoridade? Observa que o Senhor Jesus ele está sendo questionado por essas autoridades eclesiásticas profundamente envolvidas no judaísmo e que, de alguma forma, se referiam àquilo que eles haviam visto o Senhor fazer. Porque, de fato, o Senhor curou muitas pessoas, abriu os olhos aos cegos, eles tinham conhecimento disso. E o Senhor Jesus, de maneira sábia, ele agora vai, de maneira gradual, cercar e apertar esses sacerdotes, principais sacerdotes, os anciãos. Observa bem como é que o Senhor Jesus responde. E Jesus lhes respondeu:
Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. E a pergunta do Senhor Jesus foi muito impressionante. Ele diz o seguinte: de onde era o batismo de João? De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Tinha só essas alternativas. É uma prova de múltipla escolha com duas alternativas. Eles tinham, aqueles sacerdotes, que escolher. E agora eles estavam num grande aperto, porque o Senhor Jesus agora começava a conduzi-los para o ponto que o Senhor Jesus queria. Irmãos, nós temos que lembrar que de maneira nenhuma o Senhor Jesus ele foi encantoado, se eu puder colocar de maneira tão vulgar, né? De maneira nenhuma ele foi colocado em uma posição da qual ele não tinha saída. Ele é o Senhor, né? Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, nada daquilo que aqueles homens pretendiam fazer com o Senhor Jesus era suficiente para poder, de fato, cercar o Senhor. E se o Senhor Jesus procedeu dessa forma, nós lembramos que ele entregou a sua vida. Ninguém tirou a vida dele. Não houve a situação que, de fato, ele chegou num ponto que não tinha saída, ele estava acuado e não teve alternativa senão ser capturado, preso, crucificado. Não. Não foi assim. O nosso Senhor, ele é Senhor. Ele conduziu todo esse processo. E quando ele faz essa pergunta, aqueles principais sacerdotes e anciãos ficaram numa, como se diz, numa sinuca de bico, numa encruzilhada. E eles começam a razoar entre eles. Se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditaste nele? É fato aí. Porque os irmãos devem lembrar que o ministério de João Batista, como aquele que foi precursor do nosso Senhor, foi de fato apontar para o Messias, aquele que estava por vir. E ele exaltou o Messias. E tudo aquilo que João Batista fez no seu ministério era amplamente conhecido em toda Israel. Tudo aquilo que João Batista pregou era de fato conhecido dos principais sacerdotes. Nós conhecemos muito bem o desfecho da vida, do ministério de João Batista. E aí eles falam, se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como um profeta, que de fato ele era. Então eles não tinham saída. E finalmente, depois de arrazoar, os irmãos se lembram qual foi a resposta que eles deram? Não sabemos. Eles foram honestos. De fato, eles tinham uma percepção, eles achavam alguma coisa, eles queriam de fato imputar ao Senhor Jesus o fato da autoridade dele ser alguma coisa vinda dos homens. Mas a melhor resposta que eles conseguiam dar naquele momento era não sabemos. Não sou enxadrista, mas foi o primeiro cheque. Não foi o mate ainda, esse vai vir em breve. Então respondeu Jesus, não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. E aí vem, então, o Senhor Jesus, continuando, ele diz, e que vos parece? Ele ainda estava falando com os principais sacerdotes e com os anciãos. Ele agora começa a conduzi-los a uma situação em que eles vão ter que dar a sentença e o veredito. E eles não percebem que eles não estão falando de si mesmos. No versículo 28, a gente lê. Um homem tinha 2 filhos. Chegando seu primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, se foi. É muito interessante observar que quando os eruditos dizem no grego, que quando esse primeiro filho disse sim, senhor, ele disse eu, senhor. A palavra que ele diz é somente isso, eu, senhor. Eu. E nós sabemos muito bem a que se refere o eu. Esse primeiro filho, então, ele simplesmente diz eu. Mas a gente sabe que o eu não consegue fazer absolutamente nada.
não é? O eu em si mesmo ele está fadado a perecer, está fadado a fazer exatamente o que aconteceu. Mas é interessante observar que o segundo, ele de imediato diz, não quero. Nele mesmo não havia desejo. Mas o texto nos dá a entender que, aparentemente, ele considerou as palavras do seu pai. E, de uma maneira tremenda, de alguma forma, ele se arrepende. É o que diz aqui. Depois, arrependido. Essa palavra é uma palavra-chave aqui. Arrependido foi. De primeiro momento, ele realmente não quis ir. Mas depois, esse arrependimento, de maneira profunda, se abate no seu coração. E ele, então, vai. E aí, observem, irmãos, como o Senhor Jesus é sábio. Versículo 31. Ele pergunta para quem? Para os principais sacerdotes e para os anciãos. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Observa agora aquele que, de fato, tem o poder e o direito, ele começa a interrogar. Ele começou sendo interrogado. E agora, então, ele começa a propor para esses principais sacerdotes e anciãos. Mal eles perceberam que o Senhor Jesus os estava conduzindo para a posição que o Senhor Jesus desejava. E eles respondem o segundo, sem pestanejar. Não tiveram de arrazoar entre eles. Responderam de pronto o segundo. E Jesus, então, declarou-lhes, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. O Senhor Jesus não diz que eles não entrariam no reino de Deus. Ele coloca uma sequência, uma ordem. De alguma forma, essas pessoas que se arrependeram, eles têm uma prioridade. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu com esses principais sacerdotes e com os anciãos. Possivelmente, alguns deles creram no Senhor, o que nós entendemos. Mas a chave aqui é que exatamente aqueles que eram mais desprezados. Os irmãos devem se lembrar daquela outra situação que o Senhor Jesus fala do fariseu e do publicano. Orando, e o fariseu fala, se eu te dou graça, porque eu não sou como aquele publicano que está ali. E o publicano, de maneira profundamente arrependido, profundamente condoído, ele então fala assim, ó, Senhor, tem misericórdia de mim. Essa é a situação que nós vemos aqui. E aí o Senhor Jesus, ele fala, ele remete a João e diz, porque João veio a vós outros. E aí ele começa a falar assim, está vendo, olha, o testemunho que João deu foi um testemunho para vocês. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Nessa pequena parábola introdutória, o Senhor Jesus, de uma maneira tão tremenda, faz com que aqueles principais sacerdotes, com que aqueles anciãos sejam pegos de maneira tão impressionante. Eles mesmos dão o veredito, que foi o segundo, e a sentença que eles receberam. Ou seja, essa sentença fala exatamente do destino que eles teriam pelo fato de não terem crido. É muito maravilhoso ver esse paralelo que o Senhor faz entre publicanos e meretrizes, como sendo exatamente aquele segundo filho. E os anciãos e os principais sacerdotes, aquele primeiro filho. De alguma forma, eles eram aqueles que deveriam sustentar, aqueles que deveriam promulgar, aqueles que deveriam respeitar a lei de Deus. Mas exatamente eles. O eu não permitiu que isso ocorresse dessa forma. Então, irmãos, o primeiro ponto que nós gostaríamos de levantar nessa pequena e nessa parábola curtinha, né, bem curtinha, é de maneira tremenda a maneira como o Senhor, de fato, conduz aquela situação para trazer convencimento
aqueles principais sacerdotes e aqueles anciãos. Muito bem, nós passamos então para a segunda parábola, porque o Senhor Jesus continua. A sua audiência continua sendo aqueles que estavam ao seu redor, mas principalmente aqueles que o redarguiram. E essa parábola é uma parábola muito bonita, é muito maravilhosa, apesar do tom tão triste que ela tem um ensinamento muito precioso. E nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo nessa parábola. É a parábola dos lavradores maus. Aí o Senhor Jesus continua falando, atentai noutra parábola. Ou seja, aquela anterior era uma parábola. Agora o Senhor Jesus continua falando, atentai noutra parábola. Aí o Senhor Jesus começa a descrever um cenário que, de fato, era muito conhecido para aqueles que ouviam. E ele diz, havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Arrendou-a a uns lavradores. Depois, se ausentou do país. Os irmãos estão conseguindo certamente entender o cenário que está descrito aqui. Versículo 34. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E, por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E, agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? O Senhor, mais uma vez, agora, dirige essa pergunta para os principais sacerdotes e anciãos. E eles respondem, olha só, eles vão dar a sentença. Fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os seus frutos nos seus devidos tempos. Observa bem, o cenário está armado aqui. O Senhor Jesus faz a pergunta para eles e eles, de pronto, não tiveram de arrazoar entre eles. A resposta foi imediata. Eles sabiam a sentença que deveria ser dada àqueles lavradores. Mas antes de prosseguir, eu acho que é importante nós lermos um texto do Antigo Testamento, em que essa situação ela é, de alguma forma, descrita e era conhecida por aqueles que conheciam o Antigo Testamento, e certamente aqueles principais sacerdotes e anciãos conheciam. A sua Bíblia deve ter essa referência também, está lá em Isaías, capítulo 5. Vamos abrir em Isaías, capítulo 5. A partir do versículo 1. Agora cantarei, é um cântico. Agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como, esperando que eu desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas?
Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei sua sebe, para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí amor. Não precisamos duvidar, porque esse cântico era conhecido daqueles principais sacerdotes e dos anciãos. Não há a menor dúvida. Quando o Senhor Jesus, então, começa a proferir aquela parábola, aqui em Isaías, isso é trazido como um cântico. É um cântico que, da mesma forma, é uma parábola. Mas o Senhor Jesus, então, ele começa a proferir uma parábola. Mantenha o seu dedo aí, Isaías capítulo 5, e voltem comigo lá para Mateus, capítulo 21. Observa bem a semelhança entre esses dois textos. Havia um homem dono de casa. Isaías capítulo 5. Quem fala aqui é o próprio Senhor. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinda. Da sua vinha. Esse homem, aqui de Mateus capítulo 21, plantou essa vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. O que nós vemos aqui? De alguma forma, nós vemos que a nação de Israel, o povo escolhido de Deus, de uma maneira tão preciosa, foi cuidado pelo Senhor, para que ela pudesse ser essa vinha, que produzisse bons frutos. Essa era a expectativa do Senhor. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Observe que aqui em Isaías é mencionado, no passado ele teve uma vinha. Nós já compartilhamos com os irmãos a maneira lânguida e triste da forma como, de fato, a glória do Senhor deixa a casa de Deus, deixa o templo. Os irmãos se lembram que, de alguma forma, ela sai ali do altar, ela vai para a porta do templo, finalmente ela vai para o Monte das Oliveiras, como que olhando à distância a maneira como a glória de Deus ela foi rejeitada pelo povo de Israel. O Senhor, ele foi rejeitado. E quando nós vemos o Senhor conversando com aquelas pessoas, naquele momento ali, em que ele está mais uma vez no templo, prestes a, de fato, deixar pela última vez, quando ele diz, não mais me verão. Aqueles principais sacerdotes e aqueles anciãos, eles não tinham a menor noção de que diante deles estava a glória de Deus, que diante deles estava esse mesmo amado, que é referido aqui em Isaías capítulo 5. Eles não viram isso. Os olhos deles estavam com escamas. Eles não perceberam que estavam diante do seu Senhor, do Messias. E eles, certamente lembrando desse texto aqui de Isaías capítulo 5, eles veem o paralelo, a analogia tão perfeita. Versículo 2 do capítulo 5, né? Vocês devem estar com o dedo aí em Isaías capítulo 5. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Mateus capítulo 21, versículo 33, segunda parte. Cercou de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Irmãos, esses lavradores deveriam ser exatamente aqueles que cuidariam dessa vinha. Aqueles a quem o Senhor designou, a quem o Senhor confiou para que cuidasse do seu povo.
Aqueles lavradores não eram nenhum outro, senão aqueles que estavam ali, ouvindo o Senhor. Eles eram exatamente, ao longo da história, esses lavradores. No capítulo 21, prosseguindo aqui. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Observe que um paralelo com Isaías capítulo 5. A expectativa do amado é que, de fato, aquela vinha pudesse produzir frutos maravilhosos. Observe que ele escolheu as videiras para aquela vinha que foi plantada. E a expectativa dele era que aqueles frutos fossem os melhores frutos. De fato, a terra de Canaã era a terra que emanava com leite e mel. Os irmãos devem se lembrar que os espias, quando eles foram, de fato, vistoriar aquela terra, eles viam que um cacho de uvas era carregado por 2 homens. Essa era a vinha que Deus esperava receber os frutos. Mas lá em Isaías capítulo 5, não apenas os frutos que eles recebeu eram uvas, mas eram uvas bravas. É interessante essa palavra que é utilizada aqui. Eu falei com os irmãos para manter o dedo, eu mesmo mantive o dedo em Isaías capítulo 5 aqui. Isaías capítulo 5. Perdão. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Essa é exatamente a natureza. Essa é a nossa natureza. E essa foi exatamente a natureza do povo de Israel. De rebeldia, de braveza, né? Não tratamento. E foi isso que aconteceu com o resultado daquilo que deveria ter sido produzido por aquela vinha. E nessa sequência que nós vemos a seguir, nós vemos algo muito interessante. Existe o texto paralelo, nós vamos abrir lá, mantém lá em Isaías capítulo 5 ainda, e mantém agora o dedo também em Mateus capítulo 21. Há um texto paralelo, nós vamos abrir em Lucas, capítulo 12. Desculpa, Lucas capítulo 20. É Marcos capítulo 12, mas Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20, versículo 9. E Jesus, então, agora, ele fala aqui exatamente essa mesma parábola. Mas observa a sequência de Lucas, como é que é trazido para a gente, que é muito parecido com a descrição que acontece lá em Marcos. Lucas capítulo 20, versículo 9. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo essa parábola. Aqui fala ao povo, porque certamente estavam circundando os principais sacerdotes, os anciãos, o povo. Arrendou a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. Ou seja, a responsabilidade foi lançada sobre aqueles lavradores. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que ele dessem dos frutos da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo. Observe que existe uma sequência de servos que são enviados àqueles lavradores. Os irmãos conseguem claramente entender que esses servos são exatamente os profetas, aqueles que foram enviados ao longo do tempo. Lá em Hebreus, capítulo 1, fala, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, diversas maneiras, aos pais, pelos profetas. Hoje, nos falou por meio do Filho. Então, quando o Senhor Jesus descreve, e essa sequência é trazida aqui, são exatamente esses profetas que foram enviados ao povo de Israel. Foram enviados à casa de Israel, a Judá, Benjamim, para ver o que havia sido produzido. E para, de fato, despertar aquele povo para aquilo que Deus esperava deles. E diz o seguinte, enviou outro servo, versículo 11, mas eles também a este espancaram e depois de ultrajarem, os despacharam vazio. Versículo 12, mandou ainda um terceiro, também a este,
depois de o ferirem, expulsaram. E aí sim, que nós vemos esse texto tão maravilhoso, a maneira como ele é colocado. Lá em Mateus, no versículo 37 do capítulo 21, diz o seguinte: e por último, enviou-lhes o seu próprio filho. Irmãos, acho que é muito claro o que está sendo dito aqui. O Senhor Jesus sabia o que estava por lhe suceder. Ele sabia exatamente o que estaria acontecendo com ele. E aí, ele, ao proferir essa parábola, ele fala de maneira tão maravilhosa, tão tocante. E Mateus diz, e por último enviou-lhe o seu próprio filho. Mas é tão belo o que diz aqui em Lucas, como também em Marcos. Versículo 13 de Lucas, capítulo 20. Que farei? Enviarei o meu filho amado. Os irmãos observem. Aquele que foi enviado por último, nessa sequência de servos, foi o filho amado. Foi o próprio filho. Não há a menor dúvida de que aquele mesmo de quem o cântico de Isaías, capítulo 5, nos fala. O Pai Celestial enviou, então, o seu filho amado. E diz, a meu filho respeitarão. Voltando agora para o capítulo 21 de Mateus, versículo 38. Diz o seguinte, mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemos da sua herança. Esse era o coração daqueles que eram os líderes espirituais em Israel. Quando nós lemos aqui que faz referência a uma herança, a expectativa deles é que, de fato, eles pudessem ser aqueles que, de alguma forma, teriam o aval do nosso Deus, de serem os verdadeiros sucessores daquilo que Deus tinha destinado ao seu povo. E aqui é importante nós fazermos uma pausa. Quando Deus faz a promessa a Abraão, quando Deus faz a promessa a Adão e Eva lá no jardim, Deus tem em mente apenas o seu descendente. Deus tem em mente apenas um descendente. E esse descendente é Cristo. Aqueles principais sacerdotes, aqueles anciãos, de alguma forma, poderiam até desejar tomar a posição do filho, que é o que eles de fato estavam fazendo. Eles se apoderaram, como o Senhor diz, eles não deixavam entrar no reino dos céus. Eles se apoderaram daquela posição. E de uma forma contumaz, a última tentativa foi de matar o filho, para que eles sim pudessem ter a herança. Mas nós sabemos que essa herança foi destinada ao nosso Senhor. Ele é o herdeiro, nós não temos dúvida disso. E pela misericórdia e graça do Senhor, nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Esses, no entanto, queriam ser apenas os herdeiros. Menor chance. Nunca Deus possibilitaria que tal coisa acontecesse. Mas eles mataram dessa forma o nosso Senhor. E é muito interessante ver como o Senhor é preciso na sua descrição. Versículo 39 diz o seguinte: e agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Nós lembramos que o nosso Senhor Jesus, ele foi crucificado fora do arraial. A precisão das palavras do nosso Senhor são impressionantes. E essas pessoas que ali ouviam o Senhor não tinham a menor noção de que o Senhor, de fato, estava colocando sobre eles aquela sentença. Então, nós vamos prosseguir.
O Senhor Jesus, então, agora faz aquela pergunta. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Os irmãos percebem a sabedoria do nosso Senhor. Aquele que começou lá no versículo 23, com esses principais sacerdotes e anciãos querendo cercar o nosso Senhor. O Senhor, de maneira gradual, sábia, os conduz ao ponto em que eles agora vão promulgar a própria sentença. Responderam, versículo 41, fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que remetam os frutos nos seus devidos tempos. De alguma forma, eles agora declaram a própria sentença contra si mesmos. E mal eles percebem que, ao falar isso, eles estavam descrevendo aquilo que anteriormente havia acontecido de maneira parabólica e profética, quando o Senhor seca aquela figueira. A figueira já estava seca. Mal sabiam eles. Mal sabiam eles. A figueira não produziu frutos. Ao contrário, aquela vinha, que é um outro tipo, produziu uvas bravas. Mas a figueira não produziu frutos. E aqui fala claramente que o Senhor, aquele dono de casa, ele ia entregar a vinha a outros lavradores que remetam os frutos nos seus devidos tempos. De alguma forma aqui prenunciado o momento que viria, que é exatamente a era da igreja. O mistério que estava oculto dos séculos. O mistério que estava oculto, como estava oculto para esse aqui, de alguma forma, eles, sem saber, proferiram como que uma profecia. Porque, irmãos e irmãs, de fato, nós, pela misericórdia do Senhor, aqueles que foram redimidos pelo seu sangue, a sua igreja preciosa, pela sua misericórdia, deve produzir os frutos dos seus devidos tempos. Essa sentença que foi promulgada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, de alguma forma, explicitava essa expectativa que acontecesse. Eles, enquanto aqueles lavradores maus, eles perpetraram toda aquela sorte de males aos servos daquele dono da casa. Perpetraram toda sorte de males, mataram os profetas, não é isso que o senhor falou? Mataram os profetas. Mas, de alguma forma, nessa sentença, existe ali a expectativa de que aqueles que viessem produzissem de fato os frutos nos seus devidos tempos. E aí, irmãos, eu gostaria de, mais uma vez, dar uma pausa. Como, de fato, tem sido os frutos que hoje deveríamos estar produzindo no seu devido tempo? Vamos abrir em João, capítulo 15. É muito interessante esse paralelo tão precioso. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Vamos ler. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Olha que interessante. O Senhor agora mostra que, de fato, ele não é apenas o amado, ele não é apenas o filho amado, mas ele é a videira verdadeira, na qual todas as demais se espelham. Então, aquele que cuida dessa videira, o lavrador que cuida dessa videira, é nenhum outro senão o nosso Deus e Pai. E nós sabemos de maneira preciosa que ele é o lavrador perfeito. E o Senhor Jesus, ele é a vinha perfeita. É a vinha escolhida. É a vinha que produz
os bons frutos. Esse é o nosso Senhor. E diz aqui, versículo 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Esse é o lavrador. Esse é o supremo lavrador, que é o nosso Deus. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Esse é o trabalho do lavrador. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Agora observa bem. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Os irmãos já pararam para poder considerar essa pequena frase? O Senhor está fazendo uma afirmação. Ele fala assim, olha, o ramo não tem como produzir fruto de si mesmo. É impossível. Sem mim, nada podeis fazer. Qualquer fruto que for produzido, a única possibilidade é se esse fruto vier por meio da vida de Cristo, dessa seiva preciosa e maravilhosa que flui da vinha ou da videira verdadeira dos ramos. Esse é o fruto. O fruto nunca é algo produzido por você ou por mim. Sabe por quê, irmãos? Porque o fruto produzido por você ou por mim são uvas bravas. É isso que nós sabemos produzir. Você e eu só sabemos produzir, no melhor caso, uvas bravas. E o que o Senhor diz aqui, o ramo não pode produzir fruto, claro que é o fruto bom de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu não sei quantas vezes você e eu já lemos e já ouvimos esse texto. Eu não sei quantas vezes. Eu não vou nem chutar aqui, porque, assim, os irmãos têm uma noção da minha idade, né? Porque eu ouço isso desde criança. Mas, irmãos, é exatamente aquilo que nós temos buscado do Senhor, para que seja ganho nesses últimos dias, sobre quem os fins dos tempos chegaram. Essas palavras têm que ser traduzidas em vida, em realidade. E a chave nós sabemos que é permanecer em Cristo. Eu sou a videira, vós os ramos, versículo 5. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A sentença que foi dada por aqueles principais sacerdotes e por aqueles anciãos era que, de fato, aqueles outros lavradores deveriam produzir esse fruto. Irmãos, pela misericórdia do Senhor, nós damos graça porque ao longo da história da igreja, nós vimos que realmente muito fruto foi produzido. Muito foi produzido pela misericórdia e graça do Senhor. Olhando de maneira coletiva, de maneira corporativa, nós vemos que isso, de fato, tem acontecido. Mas o Senhor nos chama a atenção agora para considerar a sua vida e a minha vida. Você e eu, como lavradores, que tipo de fruto nós podemos oferecer? Com certeza, podemos oferecer uvas bravas. Lembra? Aquele primeiro filho que falou, eu, lembra? Ele fala, sim, Senhor, eu. Esses são nós. De alguma forma, no nosso eu, é o que nós conseguimos produzir. Mas que, pelo Senhor, operando na sua vida e na minha, nós possamos ser como o segundo filho. Que possamos, de fato, arrepender da produção das nossas uvas bravas. E permitir que, ao permanecer no Senhor, nós possamos produzir muito fruto. Não apenas fruto, mas muito fruto. Muito bem, então. Para concluirmos, então, irmãos, nós vamos precisar de um tempinho hoje, ainda no final da reunião. Eu estou chegando aqui ao final, Mateus, capítulo 21, voltando lá. Jesus, então, agora, no versículo 42, ele faz a pergunta. E aí vem
Após a sentença, agora vem a parte final, em que ele, de fato, vai dar o checkmate naqueles principais sacerdotes e anciãos. Perguntou-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras? Às vezes sou um pouco sarcástico, mas não é assim que o nosso Senhor não é sarcástico. Ele simplesmente questiona: vocês estão lembrando daquilo que está escrito nas Escrituras? E aí ele fala: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. O Senhor agora faz referência a si mesmo. O Senhor está falando agora para aqueles que estavam ouvindo: vocês me rejeitaram. Vocês rejeitaram a pregação e o testemunho de João. Vocês também me rejeitaram. Eu sou essa pedra que os construtores rejeitaram. E ele diz: isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Os irmãos sabem que existe aquele relato tão precioso, né, da construção do templo, em que, de fato, por algum motivo, havia os irmãos devem se lembrar que as pedras ali, elas eram cortadas, não era pedra de qualquer formato, elas eram paralelepípedos perfeitos, eram cortes perfeitos que elas tinham para poder, de fato, se encaixar. E em algum momento, uma dessas pedras que foi cortada, segundo o projeto, imagina, ela foi lançada fora, no vale ali. E na hora de fazer a conclusão, o arremate daquela construção, aquela pedra que fora rejeitada, foi exatamente aquela pedra que se encaixava naquela posição estratégica, naquela posição fundamental, naquela posição de base, naquela estrutura que estava sendo edificada. É exatamente isso a que o Senhor se referia. A pedra que foi rejeitada pelos construtores. Os construtores, de fato, seriam aqueles que eram os lavradores. Eles rejeitaram o Senhor. E aí o Senhor Jesus conclui dizendo: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado. A própria sentença que eles proferiram, o Senhor Jesus agora confirma: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que ele produza os respectivos frutos. E aí ele fala: todo que cair sobre esta pedra, que ele ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Imediatamente, os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, tanto a primeira quanto a segunda, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Irmãos, então, neste que basicamente é o terceiro dia, ou a terceira entrada do Senhor Jesus em Jerusalém, o próximo passo agora é ele ser totalmente rejeitado. Como nós vimos ali do Monte das Oliveiras, ele contempla a casa do seu pai, que não era mais a casa do seu pai, era a vossa casa. Ele foi rejeitado por esses que eram os principais sacerdotes fariseus. Versículo 46. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Esse que era o grande profeta, de maneira maravilhosa, ele já profetiza exatamente aquilo que aconteceria. E aí não preciso, de fato, lembrar os irmãos. Muito em breve, depois no capítulo 22, capítulo 23, nós temos uma sequência de ilustrações parabólicas, né? Nós não tratamos especificamente, né? Nós mencionamos quando compartilhamos. E aí, finalmente, capítulo 24 e 25 de Mateus, o Sermão do Monte das Oliveiras. O Senhor, então, ele profere de maneira profética, ele agora com
como a última posição dele como profeta. Lembra? Ele entrou como rei. Depois, ele, como sacerdote, faz a purificação do templo. E agora, como profeta, ele começa, então, a proferir aquelas profecias pertinentes, não só aquilo que aconteceu e aconteceria de imediato com a nação de Israel, mas aquelas coisas que estariam por vir. Quanto a você e a mim, resta-nos uma lição. A expectativa do Senhor, a mesma que ele tinha naquele cântico de Isaías, quando ele nos prepara, quando ele nos cerca de toda sorte de bênçãos espirituais, quando ele nos provê toda sorte de provisão, misericórdia, graça, a expectativa dele para você e para mim é que nós permaneçamos nele, para que dele possamos produzir frutos. É muito fácil nós olharmos para os principais sacerdotes, para os anciãos, para os fariseus e criticá-los, mas que coisa horrorosa esse povinho. Nós somos tão melhores do que ele. Somos. Que o Senhor tenha misericórdia, irmãos, das nossas vidas. Que possamos, de fato, compreender e enxergar aonde estamos. E, dessa forma, sermos sarados, restaurados pelo Senhor. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. E que ele ganhe realidade. Realidade, irmãos, na minha vida, em primeiro lugar, e na sua vida. Que ele tenha misericórdia. Vamos orar. Senhor, nós clamamos ao Senhor por misericórdia, é o que nós podemos dizer, Senhor. Nós somos aqueles que dependem, carecem da tua graça e da tua misericórdia. Então, nós reconhecemos e declaramos, Senhor, ainda que tudo possa dizer o contrário, mas declaramos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada, Senhor. Como nós precisamos. Que pela ação do teu Santo Espírito, pela tua ação em nossas vidas, pela tua vida de ressurreição, Senhor, que o Senhor venha possibilitar, Senhor, que nós, de fato, permaneçamos no Senhor. Nossa, Senhor, fácil é nós estarmos fora do Senhor. Quão fácil é, Senhor, nós estarmos à margem, Senhor, da videira verdadeira. Amém. Mas como nós precisamos, Senhor, que o Senhor realmente possa ganhar em nós essa é a realidade, de permanecer. Senhor, nós sabemos que essa é a chave. Nós sabemos que esse é o princípio. Senhor, nós precisamos do Senhor realizar isso em nossas vidas. Amém. A vida de cada um dos seus filhos nas tuas mãos. Nos dizem que precisamos desesperadamente do Senhor. Amém. Desesperadamente, Senhor, do teu Santo Espírito. Amém. Da unção que vem do alto. Amém. Para nos conduzir, para nos guiar. Amém. Senhor, desvenda os nossos olhos. Amém. Para que possamos, de fato, contemplar as maravilhas da tua lei. Para que possamos, de fato, contemplar o Senhor. E possamos ter o Senhor. Como Amém, querido Jesus. Aquele único, Senhor, que é o centro da nossa atenção. O centro do nosso desejo, como nós cantamos hoje. Senhor, para que, de fato, nós possamos cantar em verdade. Que tu és o primeiro e único amor. Damos as nossas vidas ao Senhor no restante desse dia. Agradecemos, Jesus.